Vamos começar sentados. E ao se sentar, faça aquilo que a gente já tem feito nas nossas últimas práticas, na verdade, ao longo dessa semana toda. Você se coloca na postura, mas não se obriga imediatamente a permanecer imóvel na postura. A gente vem falando que a conquista do asana, a conquista da postura, não é algo que se impõe de fora para dentro. Então não faz sentido, logo no início da nossa prática, se colocar e se obrigar a permanecer numa postura imóvel. No começo você vai fazendo seus ajustes, vai encontrando a forma de apoiar o quadril no chão, vai encontrando o contato dos isquios, ajusta a posição das pernas, joelhos, pés. Aí você vai ajustando também a forma como a coluna se ergue a partir do quadril. Você pode fazer alguns movimentos com o quadril, percebendo a influência desses movimentos na coluna. E aí você pode fazer movimentos com a coluna inteira. Você pode fazer ondulações, lateralizações, torções, flexões, e com isso você vai encontrando o seu ponto ideal para preservar e manter a coluna ereta. Existe a posição dos ombros, a posição das escápulas, os braços, mãos, dedos. A região cervical cheia de mobilidade você encontra. Então, onde manter a imobilidade com todas essas opções de movimento, você encontra a melhor posição para a região cervical, onde a cabeça se apoia. E aí você tem a musculatura do rosto, da testa, dos olhos, narinas, lábios. Tudo isso você vai ajustando. E quando chega no topo da cabeça, repassa lá da base, do contato do quadril com o chão. E comece a observar esse tronco, esse eixo da coluna que parte desse contato do assoalho pélvico com o chão e vai até o topo da sua cabeça. E procure se sentir assim, ereto. Talvez você não tenha ainda encontrado a imobilidade, talvez não tenha encontrado a posição ideal, mas vai procurando reduzir esses movimentos, reduzir o tamanho desses ajustes para que sejam cada vez menores. Até que você sente que pode parar. Quanto tempo você leva para sentir o seu corpo inteiro simultaneamente? E sentir o corpo, em outras palavras, significa sentir essa atividade presente no asana, por trás de uma postura imóvel.
estendendo os braços lateralmente, na altura dos ombros, como quem quer afastar uma mão da outra, como se você quisesse empurrar as paredes aos seus lados. E aí você aponta os dedos das mãos bem para cima, a palma das mãos bem para fora. E existe uma intensidade nessa postura, um certo esforço. Um esforço parecido com o do espreguiçar, onde você quer distanciar cada vez um pouco mais uma mão da outra. E você aponta os dedos bem para cima. E quando você encontra a imobilidade nessa postura, o que eu vou chamar de uma postura, observe toda a atividade presente que se mantém e que pode ser sentida. E o nosso papel no asana, nesse momento, é sentir essa atividade. Retire o excesso de esforço, porque para manter a postura é preciso que a gente sustente o menor esforço possível, o tônus mais preciso. E observe essa atividade que percorre o corpo na postura. Desfaça e volte. E continue observando a atividade de outra natureza que percorre o corpo depois que você volta da postura. Como ficam as mãos, os dedos, os antebraços, braços, ombros, como fica a musculatura do peito e como fica essa musculatura dorsal nas costas, o encaixe das escápulas, o encaixe dos ombros. E mais uma vez, a gente repete, como se você estivesse empurrando paredes aos lados do seu corpo. O importante é deixar os dedos voltados bem para cima e com a intenção de levá-los um pouco para trás. Para trás no sentido de um em direção ao outro. Afaste bem as mãos, como se você se espreguiçasse, como se você conseguisse distanciar as mãos do tronco ou uma mão da outra, cada vez um pouquinho mais. E faça dessa vez com menos esforço. Relaxe um pouco os ombros, relaxe um pouco as escápulas. E observe os efeitos dessa atividade não só nas mãos, nos braços, nos ombros, nessa faixa torácica, mas talvez também, de alguma forma, influenciando o que sente no abdômen, na região lombar, na região do assoalho pélvico, no pescoço. Relaxe as mãos e volte.
Braços estendidos lateralmente, a ponta dos dedos toca o chão. Sinta os braços estendidos, encaixe bem os ombros, não deixe que os ombros fiquem lá para cima, os ombros ficam para baixo, o peito fica aberto. Sinta que existe uma pequena intenção de aproximação das escápulas lá nas costas. E a partir daí você vai levando os braços estendidos, dedos estendidos, lateralmente, lá para cima, vai bem devagar, passando por cada etapa desse movimento. Cada parte tem um tipo de alongamento diferente, até que você aponta as mãos lá para cima. Estenda, cresça, perceba a atividade que percorre o seu corpo enquanto mantém. Não só as mãos, braços, ombros, mas toda a extensão do eixo da coluna, até a base, até o apoio do assoalho pélvico no chão. E vá bem devagar, com os braços estendidos, acompanhando cada passo, cada etapa desse retorno, voltando. Acomode os braços, as mãos. E se observe de novo na postura. E procure se aproximando dessa atividade sustentada no eixo, ao longo do eixo da coluna, na musculatura que envolve a coluna vertebral. Mais uma vez, braços estendidos, ponta dos dedos no chão. Peito aberto, escápulas próximas. E você vai elevando, lentamente observando o que muda no corpo a cada passo que você dá, a cada elevação, como esse alongamento vai se alterando, vai se transferindo para partes do corpo diferentes, até que já quando começa a apontar as mãos lá para cima, procure dar ênfase à tração que tem na coluna, procurando espaço entre as vértebras. Retire da postura excesso de esforço, como se suas mãos fossem puxadas lá para o teto, como se você só permitisse que suas mãos fossem puxadas com muito pouco esforço, com máxima leveza. Mas observando toda a atividade que percorre o corpo enquanto se mantém imóvel. Volte. Mesmo que sugere um cansaço inicial nos ombros e nos braços, observe os efeitos que ficam. Sinta a superfície das mãos,
dos dedos, a ponta dos dedos. E se você observa as mãos com atenção, através dessa atividade corporal, através dessa sensibilidade que começa a surgir, vai sendo possível sentir também as atividades das funções vitais, como pulsação, e talvez até pequenos efeitos de movimentos respiratórios até a ponta dos dedos. Para isso fizemos, outro dia, umas 2 aulas atrás, Jnana Mudra, onde você apoia o dorso das mãos nos joelhos, as palmas para cima, e coloca em contato, indicador, com o dedão. Como se esse mudra fosse também um asana das mãos, onde você sustenta a imobilidade das mãos com uma atividade que percorre os dedos, para que eles se mantenham assim, nessa posição. E você sente essa atividade, sente o toque, existe um tônus. E essa atividade colocada nas mãos, ela talvez possa ser sentida também ao longo dos braços, do tronco. Então faça um espreguiçar. Movimente os braços, movimente as pernas. Passamos algum tempo assim sentados. E como eu venho falando, mas tem gente nova começando hoje, é importante que você encontre as suas formas, os seus artifícios de permanecer confortavelmente sentado. Isso pode incluir sentar sobre uma almofada, pode incluir encostar na parede, pode incluir que você modifique a posição das pernas. Você pode até sentar numa cadeira, deixe uma cadeira do lado, quando for ter postura sentada, você pode fazer na cadeira. Porque se a postura não for confortável, nada disso, dessas percepções, dessas atividades, dessas questões mais sutis vai ser percebida, porque a mente vai ficar toda distraída com o desconforto. Então se espreguice. O espreguiçar não tem forma. O espreguiçar não precisa seguir posturas. O espreguiçar você se guia pelas próprias percepções internas, por aquilo que o corpo pede. Perceba que o seu espreguiçar é da maior parte do tempo móvel, mas que em alguns momentos você experimenta a imobilidade. E durante o espreguiçar, observe especialmente esses momentos onde a imobilidade acontece.
Quando for parando no meio, deixa as pernas afastadas, o mais afastadas que você puder. As mãos ficam apoiadas um pouco atrás do quadril, mas não muito, para que o tronco não caia lá para trás. Você preserva as costas retas. E a gente vai fazer algo parecido com o que fizemos com esse distanciamento das mãos logo no início da prática, naquele momento como se você estivesse empurrando as paredes aos lados do corpo. Agora a gente vai fazer de forma parecida, então com as pernas mais distantes, mais afastadas que você puder, os pés distantes. Faça como quem quer empurrar paredes que estão como se estivessem apoiadas na planta dos pés. Então você projeta os calcanhares bem lá para fora, aponta os dedos bem para cima. Peito aberto, abdômen firme. E vá observando toda a atividade que percorre o corpo a partir dos pés, passando pelas pernas, coxas, quadril. Nesse momento não faça como sendo um alongamento passivo, você quer fazer como quem espreguiça, você empurra paredes imaginárias em contato com a planta dos pés. Leva os calcanhares bem para frente, leva os dedos bem para trás. Retire o excesso de esforço e observe atentamente a atividade por trás dessa postura imóvel, percorrendo da planta dos pés até a região do assoalho pélvico. Volte. Aproxime as pernas. Passamos para Dandasana. Veja se é possível permanecer com as pernas estendidas e as costas retas confortavelmente. Se não for, você pode continuar apoiando as mãos no chão e mantendo as costas retas, com a ajuda das mãos. Mas os braços estão como uma ajuda, o apoio das mãos é apenas uma orientação, você não se larga completamente nos braços, não deixa o tronco cair lá para trás. Se precisar, pode flexionar um pouco os joelhos. E mais uma vez, as pernas bem afastadas, ao máximo que puder. As mãos apoiadas, um pouco atrás do quadril, próximo ao quadril. De novo, vai levando os calcanhares lá para fora, empurrando essa parede imaginária, como quem espreguiça, gera tração nas pernas. Você quer distanciar um pouco mais também os pés do quadril. E você escolhe se quer continuar com as mãos assim, apoiadas no chão, mantendo as costas retas, mantendo o peito aberto, ou se você quer passar a segurar nos dedões dos pés. E segurando nos dedões, não deixe as costas acorcundadas, procure deixar as costas retas, procure manter o peito aberto. E você pode ir fazendo um certo esforço com os braços, os cotovelos se flexionam e venha puxando o tronco à frente. Para algumas pessoas isso é muito fácil, para outras isso é muito difícil.
E a nossa regra número 1, inviolável, é não passar do seu limite, não sofrer na postura. E o nosso objetivo é continuar observando a atividade que percorre da planta dos pés ao assoalho pélvico. Se você segura os pés, uma atividade que percorre dos dedos das mãos à musculatura peitoral, à musculatura das costas. Volte. Volte para Dandasana. E agora fazemos algo parecido, porém com as pernas assim, próximas. A planta dos pés apontando lá para frente, você pode deixar, e agora é recomendável que deixe as mãos apoiadas aos lados ou um pouco atrás do quadril, deixando as costas bem retas, cresça, aproxime o topo da cabeça lá do teto, peito aberto. Aponte os calcanhares bem para frente, os dedos dos pés bem para trás em direção ao seu rosto. E comece a perceber a atividade que percorre da planta dos pés em direção à região do quadril. Você faz isso como quem espreguiça, como quem quer empurrar uma parede à frente dos pés. E observando todo esse eixo da coluna, a musculatura do eixo da coluna, vá fazendo a flexão do pescoço, aproximando o queixo do peito, percebendo a atividade que você cria em toda a extensão da sua coluna ao fazer isso. E veja se com isso pode fazer com que essa atividade percorra toda a parte posterior do seu corpo, desde lá das plantas dos pés, passando pelas pernas, quadril, e através dessa flexão do pescoço à frente, também passando pelo quadril, ao longo de toda a musculatura que envolve a coluna, até a nuca. Aproxime bem o queixo do peito, vá retirando do exercício o excesso de esforço. E ocupe-se mentalmente, ocupe o observador apenas dessa atividade que percorre o corpo. Volte a cabeça. Mantenha as pernas assim estendidas, as mãos apoiadas. Inicialmente ajudam a empurrar o tronco à frente, você mantém as costas retas, mantém o peito aberto. Mas vai colocando uma inclinação do tronco à frente, essa inclinação em geral não é muito ampla, a não ser para pessoas que têm muita facilidade, mas normalmente uma inclinação pequena. E a partir daí você escolhe se quer continuar mantendo as mãos assim para trás, ajudando nessa flexão do tronco à frente, ou se prefere passar a segurar ou os tornozelos ou os pés. E
continue observando a atividade percorrendo as pernas. Você colocou uma flexão inicialmente da parte baixa da coluna, região sacral, região lombar. Então observe essa atividade também na região lombar, também na região sacral, na parte mais baixa da coluna, talvez em toda essa faixa, na região do quadril. E aí você se permite flexionar um pouco mais as costas na postura, começa a arredondar, até que você sente que esse alongamento chega ao meio das costas. E você vai observando essa atividade que vai percorrendo da base da coluna até a parte alta das costas. Quanto mais você vai flexionando o tronco à frente, mais vai criando uma sensação de alongamento na coluna como um todo. Até que por fim você deixa a cabeça solta à frente e, mais do que isso, vai flexionando o pescoço, aproximando de novo o queixo do peito, observando a influência que essa flexão do pescoço faz na atividade, inclusive, das pernas, no alongamento das pernas, mas percorrendo todo o eixo da coluna. Desfaça a flexão do pescoço, vai voltando da postura a partir da base, a cabeça é a última que sobe e se observe de novo em Dandasana, pernas estendidas, costas retas, veja como é manter-se assim, agora. Cruze as pernas, solte o tronco à frente, a testa em direção ao chão. Relaxe. Volte devagar. E dessa postura passamos para Mandukasana, a postura da Rã, desde que seja possível e confortável para você sentar sobre os pés. Eu vou fazer de costas. Você mantém os dedões dos pés próximos,
afasta os calcanhares, senta como se fosse uma cadeirinha formada pelos calcanhares, e os joelhos ficam bem afastados. E as mãos apoiadas nos joelhos, as costas retas, se observe. E de Mandukasana, nós vamos passando a Utthana Mandukasana, a postura da rã estendida, onde mantendo essa posição das pernas, vai levando a mão direita lá atrás no ombro esquerdo, cotovelo direito aponta bem para cima, a mão esquerda em direção ao ombro direito, os cotovelos lá para o teto, e a cabeça ajuda empurrando os braços um pouco para trás para que os cotovelos fiquem ainda mais para cima. Com isso, a coluna fica em uma leve extensão. E observe toda a atividade que percorre o seu corpo enquanto mantém a postura. Comece a se envolver com toda a sua superfície corporal, com o eixo da coluna, a sustentação dessa extensão no eixo da coluna. Se é desconfortável essa posição das pernas, troque, não sofra. Se é confortável, fique. E leve os cotovelos cada vez mais para trás, cada vez mais para cima. O peito cada vez mais para frente, mais para cima, costelas mais abertas, alargadas. Volte os braços. Volte as pernas. Sente-se na sua postura de meditação. Talvez agora já seja mais fácil manter-se imóvel. Talvez já tenha mais vontade de permanecer imóvel. Coloque leveza na postura. Percebendo que justamente essa atividade corporal é uma das formas de se sentir leve. Já falamos aqui daquele exemplo da criança que, quando não quer ser carregada pelos pais, ela larga o corpo e com isso ela se sente pesada, ela fica pesada. E de forma semelhante à nossa postura, se a gente larga o corpo, solta, relaxa completamente, a nossa postura fica pesada. Então o que a gente faz é buscar um tônus preciso, um tônus adequado, através do qual a gente percebe essa atividade corporal, e esse tônus traz leveza para a postura. Então veja se é possível se sentir cada vez mais leve. Manter-se na postura de meditação vai ficando cada vez mais fácil. Mas você já sabe, você pode encontrar
os seus ajustes, suas adaptações. Vá sentando numa almofada, se preferir, vá encostando na parede, se for melhor, ou até mesmo na cadeira. E passe a observar os movimentos respiratórios que acontecem no corpo de forma livre, espontânea, sem que você conduza a respiração, sem que você controle. E se a gente sente o corpo ativo, presente, vai ficando mais fácil também de sentir a presença desses movimentos. E você vai se atentando ao que é imóvel e ao que é móvel. Vai observando a mobilidade relacionada à respiração, que continua através da imobilidade que você coloca no corpo. E veja se pode ir expandindo a sua percepção dos movimentos respiratórios, não só onde são mais nítidos, como abdômen, tórax, mas vai expandindo para as laterais do tronco, nas laterais das costelas, laterais do abdômen, nas costas, na região lombar, na região torácica. Talvez possa sentir esses efeitos de movimentos respiratórios também na parte alta do tronco, na região dos ombros, na região das clavículas. Essa inserção do pescoço. Veja se pode sentir movimentos respiratórios também no pescoço. E se de alguma forma pode sentir movimentos respiratórios também por dentro da cabeça. Por mais estranho que possa parecer, sentir movimentos respiratórios na cabeça. Vá respirando mais profundo, ganhando amplitude respiratória pouco a pouco. Você não busca a máxima amplitude logo nas primeiras respirações. Faça como num alongamento, você vai aos poucos, porque de fato a respiração profunda vai alongando musculaturas relacionadas com a respiração. Então você vai aos poucos alongando essas musculaturas entre as costelas, diafragma, músculos das costas,
como se essa caixa torácica formada pelas costelas e suas inserções na coluna e no externo fossem ficando cada vez mais móveis. E a sua respiração profunda é torácica, você enche bem o peito de ar, como se fosse um guarda-chuva que se abre. Você faz como quem quer ir abrindo esse guarda-chuva, percebendo o alargamento das costelas mais baixas, mas vai procurando fazer com que a respiração também envolva a expansão das costelas mais altas. E o simples relaxamento dessa expansão torácica faz com que o ar saia. Então, nesse primeiro momento, as inspirações são ativas e as expirações são passivas só por relaxamento. As inspirações são profundas e torácicas. As expirações são lentas, relaxantes. E observe a amplitude desses movimentos respiratórios, expandindo a caixa torácica, não só na frente, na região do peito, mas em toda essa lateral do tórax, também nas costas, na parte alta das costas. Observe as clavículas. E perceba que quanto mais profundamente você vai inspirando, mais vai deslocando o esforço inspiratório para a parte alta do tórax, perto do começo do pescoço. Como se você fosse abrindo esse guarda-chuva a partir de cima. Não como quem empurra de baixo, mas como quem vai abrindo a partir de cima. E com isso vá observando também movimentos respiratórios, nesse eixo vertical, no eixo da coluna. Cada vez que você inspira, cresce um pouco mais. Cada vez que você inspira, também empurra o assoalho pélvico em direção ao chão. Perceba que essa interação do assoalho pélvico com o chão se altera na inspiração e na expiração. E observe toda a atividade que percorre o eixo da coluna enquanto você se mantém respirando assim, profundo, lento. E da próxima vez que soltar o ar, você para de interferir na respiração de novo. Apenas observa a respiração acontecendo, como fica o ritmo respiratório, como fica a sua vontade de respirar. Como fica o ritmo dos pensamentos, como fica a sua vontade de pensar.
qual a sua disponibilidade mental nesse momento para se manter atento, observando o corpo, quanto tempo você leva para manter a atenção no corpo inteiro simultaneamente. E assim mantenha-se silenciosamente atento. Eu agradeço novamente pela prática de hoje, pela oportunidade. A recomendação, como sempre, é que continue por mais alguns minutos na sua prática meditativa. Nos encontramos todos os dias aqui, então, às 8 da manhã, de segunda a sexta, às 17 horas, no Instagram do Marcos Rojo Yoga. E hoje, terça, todas as terças, com a potência da sutileza na prática do yoga, terças-feiras, 20 horas. Então nos vemos mais tarde. Muito obrigado, bom dia, boa prática.